pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. E hoje, o vídeo de hoje vai ser um assunto bem legal, bem interessante, que muitas pessoas andam sofrendo nessa quarentena, né? O que as pessoas estão fazendo nessa quarentena? Me ajudem! Então, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta, compartilha e aí manda esse vídeo aqui para várias pessoas, para ajudar outras pessoas, porque se eu passei por isso, tem milhares de outras pessoas passando por coisas piores que eu. Então, vamos lá. Eu vou contar pra vocês, já que a quarentena mexe muito com a gente, com o nosso psicológico, né? Então eu vou falar pra vocês o que aconteceu há, 3 semanas atrás. Antes de acontecer esse negócio todo aí no mundo aí, quando já veio acontecendo, né? Eu tive uma crise de ansiedade, várias, né? Que eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E era crise de ansiedade que eu nunca tive, então foi uma coisa assim, foi uma experiência muito ruim pra mim, mas foi uma experiência que eu aprendi. Então, já que não é só eu que sofro de ansiedade, né? Assim como outras pessoas sofrem com depressão, sofrem com síndrome do pânico, né? Então, eu vou contar pra vocês aqui como é que foi, não sei explicar exatamente como que foi as crises, mas foi tipo assim, foi numa noite. Como eu já te falei pra vocês, né, aconteceu a pandemia, né, e como aconteceu muitas mortes, muitas coisas envolvidas, eu coloquei na minha cabeça que eu ia pegar e eu ia morrer, foi tipo isso. E aí foi uma noite, esse negócio ficou na minha cabeça, e eu disse bem assim, meu Deus do céu, agora eu vou morrer. E aí foi que começou a mexer com o meu psicológico, mexeu com o meu sentimento, mexeu com o meu corpo. Tipo, a minha estrutura do meu corpo foi apagando, eu fiquei nervosa, eu fiquei muito descontrolada, essa é a verdade. E aí foi que eu disse, não, acho que isso não é certo, acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. E aí foi que eu comecei a ficar com falta de ar, comecei a ficar nervosa, descontrolada mesmo. Ficava tremendo assim, chegou o meu corpo, ficava tremendo assim, eu pensava que eu ia morrer, dar um treco. E aí todo dia era a mesma coisa, todo dia era um pensamento diferente, dizendo que eu ia ficar com isso, que eu ia ter isso, que eu ia estar com a tal doença tal, que eu ia estar com tal coisa. E aí foi que eu disse, não, isso não tem que acontecer na minha vida. E aí foi que eu peguei lá naquela palavra lá onde Jesus fala que nós temos que entregar a nossa ansiedade na mão dele, que ele vai cuidar de tudo pra nós. E aí foi que o meu pai começou a me ajudar, a minha mãe, que o negócio não estava fácil, não foi fácil essas crises de ansiedade. Nunca tive isso na minha vida, nunca mesmo. Foi uma coisa assim muito ruim. As crises de ansiedade foi que fez, deixa eu ver como eu falo, não foi pra complicar, não, foi pra ajudar a ter uma experiência melhor, porque essas coisas não vêm pro mal, ela vem pro bem, pra te ensinar uma coisa. E depois que essas crises de ansiedade me afetou, de vez em quando ainda tem assim uns nervosinhos, descontrolado, mas eu converso na minha mente e falo, não, isso não é de Deus, eu tenho que me acalmar, senão pode acontecer outra coisa pior comigo. E aí foi que eu conversei com o papai, com a minha mãe, e eu disse, não tá certo isso, preciso tirar isso da minha mente, do meu coração, senão é arriscado, com certeza eu morrer, porque isso mexe com o coração, mexe com o nosso corpo. E todo dia o meu coração ficava acelerado, todo dia eu disse, pelo amor de Deus, eu vou morrer do coração. Aí foi que a mamãe disse, isso é psicológico. Gente, pra ter ideia, até de ir lá fora, na rua, eu tinha medo de andar, que senão eu pensava que ia passar mal, senão eu pensava que alguma coisa ia acontecer comigo, e aí eu começava a suar frio, gelado, e eu pensava que era a pressão, não era pressão, era eu mesmo. Colocava coisa na minha cabeça dizendo, pelo amor de Deus, eu vou morrer, vai acontecer isso. E às vezes ainda dá assim essas crisezinhas doidas na cabeça, dizendo, meu Deus do céu, será que eu tô com isso? Será que eu vou pro saco? Como fala, né? Será que eu vou pro saco? E assim foi uma experiência muito ruim que eu tive. E não é fácil, a pessoa que sofre de depressão realmente precisa de uma ajuda, porque tem muitas pessoas que não conseguem, né? As pessoas não ajudam, umas até chega a se matar, né? Mas essa aqui não é a opção desse vídeo, tá? Porque tem tratamento sim, o tratamento é Deus. Foi uma coisa assim que eu coloquei na minha cabeça assim, não, isso não é de mim, eu nunca tive isso. E aí foi que meu pai começou a orar comigo, orou, fizemos campanha de Salmo 91, fez campanha de cura, né? Muitas coisas que eu fiz campanha.
foi um dia lá que foi é um testemunho que eu tinha que contar no outro vídeo pra vocês, mas eu vou contar nesse vídeo aqui. Foi uma terça-feira, terça pra quarta-feira, era 11 horas, a gente começou a orar aqui em casa, das 11 até meia-noite. Nesse dia, o papai orou até um certo ponto, só que a internet tinha caído. E aí, depois que a internet parou, ele chamou a mamãe, chamou eu e chamou o meu irmão mais novo. E aí foi que ele reuniu, pegou o óleo ungido. E aí, nesse dia, Deus usou ele. Deus usou ele assim, uma unção tremenda. E aí foi que ele orou em mim, orou na minha mãe e orou no meu irmão mais novo. Só que o que aconteceu nessa noite, eu vou contar detalhadamente pra vocês. Aconteceu assim, ele pegou o óleo, nem sei se ele pegou, foi o óleo ungido? Foi, ele pegou o óleo, e desse óleo ungido, ele pegou, colocou na minha cabeça. E aí eu tava assim, uma semana atrás, eu tava sentindo umas coisas estranhas, mais dor na costa, dor no peito, ficava sem falta de ar. E aí ele pegou, né, Deus usou ele pegou, colocou a mão na minha cabeça e começou a bater na minha costa, era onde tinha o peso, né, um peso assim, muito ruim na costa. E aí foi que ele foi começando a bater, tipo como a gente bate bunda de neném, assim, tipo, tudo tem? Pois é, ele começou a bater, e aí foi que aquele negócio foi, tipo, saindo, sabe? E aí foi que ele, não sei se ele, não lembro muito se ele tocou no coração, no peito, ou pra bater também. E aí foi que ele começou a bater, sabe? Eu senti, sabe, Deus aqui naquele momento, eu senti, assim, a presença de Deus. E aí foi que eu comecei a chorar, naquele dia eu fui tomada na mão de Deus. E depois que ele terminou de orar, eu falei, não tava gripada nem nada, né? Eu tenho sinusite e rinite, só que não tava atacada nesse dia. Eu só tava muito tossindo. E aí foi que quando ele terminou de orar, saiu muito catarro do meu nariz. Era muito catarro. Peguei uma toalhinha lá da cozinha, uma toalhinha verde, né, que eu tenho pra limpar o nariz. E saiu tanto catarro, eu falei pra ele, saiu tanto catarro, eu não sei de onde saiu o catarro. Saiu catarro, gente, mas era catarro, ó. Era catarro, era espirro, saiu muito. E aí eu falei pra ele, não sei de onde que saiu tanto catarro, porque eu não tava gripada, eu não tava com a sinusite atacada nem nada. Aí ele falou, Deus fez um check-up. E pra vocês saberem que mulher tem o seu momento período, né? E aí eu tava 1 ano sem menstruar, né? A mulher tem os seus períodos, né? E eu tenho um cisto policisto, né? Um negocinho que dá aqui no útero. E aí eu não fiz tratamento nem nada, né? Eu tomo só água mesmo. E aí que no outro dia que ele terminou de orar, a menstruação veio, pra vocês terem ideia. A menstruação veio. E aí foi aquela coisa assim, veio muito, 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 e não sentia dor, porque quando vem, né, a mulher quando tá menstruada, chega nesse ponto, dói muito. E aí eu não senti nada, mas eu fiquei um dia assim, baqueadazinha, fiquei um dia assim, parece que o corpo tava só pedindo arrego. E aí foi que aí eu comecei a dizer, não, depois que isso tudo aconteceu, eu já tava com a crise da ansiedade, só que eu não tava muito com a crise da ansiedade. E aí foi passando os dias, chegou outro dia que eu fiquei atacada da crise da ansiedade. E aí como eu durmo na minha cama, né? E aí teve dias que eu tive que dormir com o meu pai. A pessoa com 22 anos tinha que dormir no meio da minha cama do meu pai, porque eu não conseguia dormir, gente. Eu ficava nervosa, coração acelerado. Eu só vivia à base de chá. Chá de cidreira, capim-santo e boldo, pra tirar dor, né? E aí foi que eu comecei a orar, disse, Deus, eu não aceito isso na minha vida. E tipo assim, as pessoas que têm ansiedade, elas procuram tratamento, né? Tratamento de remédio, procura psicólogo, né? Pra conversar, pra dizer o que tá sentindo, o que tá passando, né? E eu, particularmente, não procurei médico, não procurei essas coisas, não. Eu procurei, sabe? Deus. Deus foi o meu remédio, entendeu? Dizer pra vocês, Deus foi o meu remédio, porque assim, gente, as pessoas se tratam de remédio, mas eu não procurei remédio, não procurei fonte nenhuma. Eu procurei Deus, porque assim, quando a gente tá nessa crise de ansiedade, as pessoas procuram remédio, né, pra se basear, pra se cuidar, né, e eu não. Foi nesse dia aí que eu disse, vou dar um basta, e eu comecei a orar.
Aí eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, o meu coração só faltava sair pela boca. Eu disse, não é pressão. O papai disse, não é pressão. E aí foi que, depois que eu disse, não, vou dar um basta. E aí eu comecei a orar das 6, comecei a orar das meio-dia, das 6 e das 11 da noite. Comecei a orar nesses 3 períodos aqui de dia da oração. E aí foi que eu disse, não, Senhor, não aceito isso na minha vida, vou dar um basta. E eu falei pra ele que Deus era meu remédio, que eu ia entregar minhas preocupações na mão dele. Então foi aí que eu vi que Deus começou a tirar a ansiedade do meu coração. E aí chegou um dia que eu estava esperando o bendito auxílio, que estava aí aqui em casa, estava eu e o papai na expectativa de receber, né? E aí foi que eu e ele chegou no sábado, uma sexta-feira, a gente estava esperando, né? Porque sexta-feira era o último dia pra gente receber o auxílio. E aí foi que eu disse bem assim, eu não tava nem preocupada, gente, porque tipo assim, as pessoas que estavam preocupadas com o auxílio, meu Deus do céu, será que eu vou ganhar, será que eu não vou ganhar? E aí eu e o papai não estavam mais preocupados com o auxílio. A gente tinha entregado nas mãos de Deus. Se for pra ser, vai ser, se não for, amém. E aí foi que na sexta-feira o Daniel disse, bora ver se passou o auxílio de vocês. Primeiro ele viu o dele, que ele trabalha, né, e aí foi que ele disse, o meu não passou, porque eu trabalho de carteira assinada. E aí depois ele viu da minha mãe, e da minha mãe não passou também, porque ela trabalha de carteira assinada. E aí só que ele disse bem assim, já tem 2 membros da família que passaram no auxílio. Aí eu disse pra ele, então eu e o papai passou. Aí ele disse, eu vou ver. Aí primeiro ele viu do papai. Aí cessou os dados lá, tudo mais. E aí o do papai tinha passado. E só que, pra vocês terem ideia, a gente não tava nem, tipo, ansioso pra receber o auxílio, porque a gente já tinha entregado na mão de Deus, né? A gente falou, se for pra ser, vai ser. Se não for, amém. E aí foi que o dele passou, o papai passou e o meu passou. E aí chegou, eu falei bem assim, se eu receber o auxílio, eu vou dar o meu dízimo, né? Porque sempre foi comigo que eu queria trabalhar pra dar o meu dízimo, né? Minha oferta. E aí eu não trabalhava. E aí eu falei, se eu receber, eu vou dar o dízimo. E aí foi que eu peguei os 600 reais, eu falei, pai, eu pego um papelzinho lá na igreja lá pra me dar meu dízimo. Foi 60 reais que eu dei, que 600 a gente tira 60, né? E aí foi que ele levou na quarta-feira pro pastor dele lá, e aí antes dele sair ele tinha orado aqui. Nesse dia eu tinha saído com a mamãe. Eu disse, pai, eu vou lá na rua com a mamãe, mas eu só vou sair se eu orar em mim. Aí foi que eu saí, né? Aí a mamãe viu uma borboletinha branca, né? Aí eu, mãe, olha aqui, essa borboletinha branca tá me seguindo. Aí foi que a gente andou, e pra vocês terem ideia, eu andei despreocupada na rua, porque eu só andava com medo de passar mal, coração acelerado. Quando eu andava na rua, meu coração acelerava, eu ficava nervosa, eu ficava com medo, gelada. E aí foi que nesse dia eu andei despreocupada. Andei, fui no mercadinho, cheguei em casa, eu olhei pro papai, eu tô andando normal na rua. Aí ele olhou pra minha cara e disse, é porque você foi fiel com Deus, você deu o seu dízimo. E aí foi que desse dia aí eu já vi a diferença, né? Aí eu continuo orando ainda. Aí eu comecei a orar e eu disse, acho que mudou já. E aí desses dias já, dessa semana toda, né, que eu tava tendo as crises e tal, eu disse, eu não conseguia dormir, só dormia se fosse com eles. E aí foi que da semana do dízimo que eu tinha dado, né, eu já vi uma diferença que eu já conseguia dormir normal, já conseguia dormir na minha cama, já conseguia comer, porque comer é uma coisa assim que eu não tava conseguindo também, né. E aí foi que eu já vi a diferença já, né, e aí eu fiquei pensando, sempre perguntou, todo dia da manhã eu perguntei, mãe, eu tô dormindo legal? Tô dormindo? Ela olha pra minha cara, claro que tá conseguindo dormir. E aí foi que desse dia aí, a partir daquele dia, eu já vi a diferença já. Eu já vi Deus mudando, né, tratando, né, porque a ansiedade não é de Deus. A ansiedade é uma coisa assim que mexe muito com o nosso corpo humano, o nosso psicológico. E aí o meu psicológico, gente, era assim, tudo que eu via na internet, na televisão, de coronavírus, de morte, eu já ficava abalado, já ficava nervosa, já ficava com aquele negócio, tremelique no corpo. E aí, desde esse dia aí, que eu fiquei assim.
o meu psicológico ficou muito abalado, muito mesmo, mexeu muito comigo. Então foi que aí o papai começou a falar comigo, tem que mudar, senão pode mais pra frente, pode acontecer coisa pior contigo. E aí eu não queria saber, né? Eu só tava nervosa, só tava com aquele tremelique na mão, gelada, e a mamãe tocava, meu Deus, a menina não tá bem, gelada toda hora. E aí foi que eu disse lá, naquele momento certo, eu orei e disse assim, eu não aceito isso. Não aceito porque era uma coisa que não estava acontecendo comigo antes. Eu vivia normal, a minha vida era normal. Nunca tinha acontecido isso comigo, o coração nunca acelerado, nunca deixei de me alimentar bem, nunca dormi na cama deles. E aí foi que eu comecei a mudar, né? Dei o meu dízimo, mudei, e aí eu falei, não, vou dar um basta. Chega, isso não é pra mim. E aí foi que eu pedi, exatamente assim, pedi o socorro de Deus, porque naquele momento eu acho que eu tava tendo, como eu falo assim, eu tava tendo uma batalha espiritual. A batalha espiritual que eu falo assim pra vocês que não é da igreja, né? Pra mim, que eu sou evangélica, a batalha espiritual é assim, você, Deus e o diabo. Praticamente é isso. Só que na batalha espiritual era o meu psicológico e as outras coisas. E aí eu disse não, nunca tinha acontecido, então eu vou dar um baixa logo. E aí foi que eu comecei a orar, orei, e aí foi saindo. E hoje eu já me sinto assim uma pessoa renovada, eu já me sinto uma pessoa diferente. Por quê? Quando a gente passa a colocar Deus na frente, e colocar Deus, para que Deus, a gente entrega as nossas preocupações, o nosso medo, as nossas dificuldades, as nossas, tudo na mão de Deus, Deus tira, Deus a limpa. E aí foi que eu vi que Deus mudou mesmo a minha vida, mudou o meu caráter, mudou as minhas, como é que eu falo? O meu psicológico, porque ele estava muito abalado. Agora ele não está muito mais, mas eu ainda tô no processinho assim de tratamento. Não, a gente não vê a cura imediata, mas eu ainda tô no processo de tratamento, ainda tô se tratando, mas eu me trato, sabe com o quê? Com a oração, com a leitura. Busco muito às meio-dia, às 6 e às 11. Porque, olha, gente, se a gente não buscar Deus, a nossa vida não vai pra frente, a gente não é o mesmo, porque o nosso socorro vem de Deus. Então, eu procurei o socorro em Deus. Então, todos os dias eu tava lendo a Bíblia, todos os dias eu tô ali orando, tô pedindo a misericórdia de Deus, porque se a gente não pedir misericórdia de Deus, as coisas não fluem. E aí eu fiquei numa crise assim muito ruim da ansiedade, do medo, do pânico. Acho que era quase uma iniciação de uma depressão pequena, né? Mas eu arranquei logo ela ali do início e já fui sendo tratada. Então é aquela coisa, né? Quando a gente dá permissão para Deus entrar na nossa vida, a gente abre o nosso coração para Deus entrar, ele faz morada e ele também tira tudo aquilo que não é dele. Ele tira tudo aquilo que a gente que não agrada a ele, que está incomodando a gente de servir a ele, Deus tira. Então eu sou muito grata a Deus por até hoje ele tá me livrando dessas coisas, porque essas coisas não é fácil, eu nunca tinha passado por essas coisas. Então todo mundo, eu acho que nessa quarentena, né, as pessoas que tá com a mente assim, conturbada, vazia, sem Deus e colocando leseira na cuca, né, como o papai fala, na cuca, na mente. Então a gente tem que ocupar a nossa cabeça com as coisas de Deus. Como assim? Orando, buscando. Quando vinha essas coisas ruins, louva, canta, ora. Sempre coloca um salmo colocado na sua mente para você, quando vinha essas coisas ruins, coloca o salmo na sua mente para você orando. Eu pesquisava muito essas coisas assim no YouTube, como é que para acabar com a ansiedade. Aí um dia desse eu vi que era para como é que é? Para contar de 1 até 100, não foi? Aí foi que eu comecei a coisar, mas depois eu disse, não, esse negócio não é certo não. E aí foi que eu deixei mesmo Deus agir, né? Porque se a gente não deixar Deus agir, acho que do jeito que tava ia ser coisa pior que tinha acontecido. Então não deixe o seu psicológico, o seu pensamento desse jeito.
Procure colocar sua mente nas coisas de Deus. Se sua família está passando por um momento ruim, entrega tudo nas mãos de Deus, ora, pede socorro de Deus, pede para que Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua alma, da sua família, porque as coisas não estão fáceis, os dias não estão fáceis, Jesus está voltando. Essa é a verdade. Então você tem que procurar o seu refúgio em Deus, porque se você não procurar um refúgio em Deus, aonde que você vai procurar um refúgio? E você tem que pedir socorro de Deus, porque só de Deus que vem o socorro, só Ele que é o seu amigo, só Ele que está ali com você num momento difícil, só Ele sabe o que você está passando, se seu pai está sem emprego, se a sua mãe está sem emprego, se vocês estão sem comer, se vocês estão sem vestir, entrega tudo na mão de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Tudo é do plano dele, nada é do nosso plano. Por exemplo, eu estou fazendo um plano hoje aqui, mas amanhã o meu plano pode ser totalmente diferente. E Jesus pode fazer coisas totalmente diferentes do meu plano e do seu plano. Então entregue tudo nas mãos de Deus, que Deus sabe a hora, o momento certo de agir. Se a sua família perdeu um ente querido, Deus sabe de todas as coisas. Então procure se refugiar em Deus. A gente não tá perdendo mais tempo, Deus não tá de brincadeira mais, nunca teve de brincadeira. Então procure a Deus o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque em Deus é um lugar onde a gente pode se refugiar. Deus, ele é, por exemplo, como diz um escritor, Deus lá na igreja, deixa eu falar para vocês um exemplo. Na igreja por exemplo, é um médico. Lá na igreja chega pessoas tudo quanto é jeito, né? Pessoas para procurar libertação, pessoas para procurar cura, pessoas para procurar emprego. Então, lá na igreja você tem esse encontro com Deus, mas na sua casa você tem um encontro a mais, porque você está no seu quarto. E lá na palavra de Deus fala que quando a gente entra no seu quarto e fecha sua porta, é lá onde a gente encontra a intimidade com Deus. Você pode ter intimidade com Deus em todo lugar, mas só que quando você está sozinha, quando você está orando, buscando a Deus, você encontra Ele. Então, não deixe as coisas do mundo abater a você. Procure a Deus, pede socorro de Deus, pede misericórdia, para que Ele venha ajudar a sua família, para que Ele venha ajudar você. Porque no dia que a gente está hoje, a gente não pode mais fazer planos para o futuro. A gente tem que fazer um plano para hoje. Por exemplo, se eu estou devendo, eu tenho que pagar a conta, então eu tenho que ir hoje. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, por exemplo, daqui a 6 horas. Daqui a 6 horas eu vou orar, mas não sei o que vai acontecer. Jesus tem voltado ou vai acontecer alguma coisa. Então, não faça um plano para amanhã. Faça um plano para hoje. O que você tem que fazer hoje. Não deixe para fazer amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus, não pertence a nós. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, a milhares de pessoas, porque foi uma coisa assim que acho que todo mundo tá passando. Eu vi uma blogueira que eu sempre assisto o vídeo dela ontem, e ela tava contando que teve umas crises de ansiedade. E assim, quando a gente tem essas crises de ansiedade, a gente fica muito preocupada, fica nervosa, soa frio, o coração vai tudo chega lá longe, mas só que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ficar calma, tem que respirar e ficar aí, colocar assim os nossos preocupações, tudo que a gente está sentindo, tudo nas mãos de Deus, porque é Ele que cuida de nós. Entendeu? Então eu comecei a praticar mais, ficar mais calma, e nunca mais eu tive essas coisas de crise de ansiedade. Mas de vez em quando assim eu tenho mais leseirazinha, mas não é nada muito grave. Mas e ela tava tendo nessas crises de ansiedade, e aí ficava na TPM e aquelas coisas, e aí depois ela explicou tudo certinho. Só que no mundo onde a gente vive, tem pessoas muito aprisionadas, né, pelo inimigo, correntada. Então, o que eu falo pra vocês? Entrega mesmo a vida de vocês pra Deus, porque não tá fácil. Então, tem pessoas com depressão, tem pessoas que, sei lá, com síndrome do pânico, né? Não sei o que é isso, síndrome do pânico. Do pânico. Não consegue dormir de noite, tá oprimida, vê muitas coisas, pensa ruim, inimigo bota coisa na mente, no coração, para destruir, para tirar a própria vida, porque tá desempregada, não tem um trabalho, tá endividada, e vem esse síndrome do pânico, vem toda hora tá vendo coisas que não é para ver, vem voz do inimigo. Então é isso aí que é o síndrome do pânico. Isso aí que é o síndrome do pânico. Já a pessoa com depressão é outra coisa, também não é coisa, né? Depressão leva também a mesma coisa, né? Chega um ponto até do já botar na mente para a pessoa tirar a vida, para quê? Porque
a solução dela, que o diabo bota na mente, é para tirar a vida, porque não tem mais jeito, não tem mais solução, né? Ela não vai conseguir isso, e chega num ponto da pessoa até tirar a própria vida porque perdeu, porque não vai conseguir chegar ao objetivo, e a vida dela está sendo um fracasso. E aí, excessivamente, muitas coisas que acontecem. Então, ansiedade não vai nem para mesmo, nem para longe, nem para mais. Então, é tudo a mesma coisa. Então, se você tá com isso, dá um baixa logo, porque se for mais para agravar mais a situação, você pode até tirar a sua vida. Né? Como eu já vi muitas pessoas, como tem uma irmã que sempre pega oração pelo rapazinho de 14 anos que tentou se matar. Agora ninguém sabe o motivo, ele tem 14 anos, tentou se matar com a corda. Gente, pelo amor de Deus, pegou a corda da casa dele e aí ele tá na UTI até hoje. E aí o caso dele gravou. Como a corda pegou muito no pescoço dele, o sangue ficou, deu aquelas bolas na cabeça, né? Como é que chama aquele negócio? Coalo. E, gente, tem que fazer uma cirurgia. E não, mexer na cabeça, você já sabe, né? E aí, o cara tem 14 anos, gente. Já querendo chegar à sua própria vida, como já tem muitas pessoas, né? Que já chegaram, como eu conheço uma moça da igreja que... Mas não foi ele, foi o próprio inimigo que botou na mente dele para tirar a própria vida, porque não tinha mais solução para a vida dele. Que o diabo faz assim, né? Pois é, aí teve uma moça também, quando ano passado a gente tinha chegado do encontro, né? Ela tinha sido renovada por Deus, né? Ela tinha dado lugar para Deus, só que... Quando ela chegou na casa dela, no outro dia ela deu lugar pro inimigo e se matou. Na casa dela. E aí foi uma coisa muito triste, né? Porque ela tinha ido pro encontro, ela tinha dado lugar pra Deus. E quando ela chegou no outro dia na casa dela, ela tinha dado lugar pro inimigo pra ela se matar na casa dela. E aí, depressão é uma coisa muito séria, gente. Então... não procure remédio, procure Deus, porque Ele é o melhor remédio. Ele é o psicólogo, né? Ele é o psicólogo, Ele é tudo. Ele é o médico por excelência. Então eu procurei Deus, porque se eu procurar o remédio não vai fazer o efeito que Deus faz na nossa vida, né? Porque Ele cura, Ele restaura, Ele renova. Então eu procurei o meu refúgio em Deus, procurei o meu remédio em Deus. E hoje eu tô aqui conversando com vocês, né? Porque eu não queria nem saber de YouTube, não queria saber de nada. Então eu tô aqui com vocês, já é o terceiro vídeo que eu gravo nessa semana aqui. Então, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você passou por esse momento. Compartilhe para mais pessoas, né? Porque a gente que passa por esse negócio, várias pessoas também passam por coisas piores, né? Do que eu. Por exemplo, tem pessoa que tem que se matar até hoje, né? Mas Deus não deixou. Deus está dando uma oportunidade para essa pessoa ir para os pés dele, né? Buscar ele, orar, buscar. Então, eu tô muito feliz aqui que tá contando esse negócio pra vocês. Eu tinha pedido pro papai como é que eu falo? Tema de vídeo. Aí ele disse, fala, vai. Eu pensei na minha cabeça, será que eu falo? Aí ele disse, fala. Aí eu vim falar pra vocês. Então deixa o like de vocês, comenta, compartilha muito esse vídeo, tá? Pra gente bater uma meta de pessoas aí, porque tem muitas pessoas que passam pelo mesmo problema, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Coloque sempre aqui sugestões de vídeo pra mim aqui, tá bom? Então fiquem todos com Deus e tenham uma quarentena. Essa quarentena tá acabando, já tá acabando na verdade. Então quando acabar... Já acabou. Antes de acabar a quarentena, procure Deus o mais rápido possível, tá? Porque Jesus está voltando e vocês estão vendo, né? Ele tá voltando realmente, gente. Esses milhões de pessoas que morreram sem Jesus, vocês já sabem, né? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!